A paz do Senhor Jesus, meus queridos, meus amados. Queridos, nós louvemos a Deus em podermos fazermos parte de um exército de adoradores. Louvemos a Deus porque o Senhor tem nos guardado, tem nos guiado e tem nos dado a direção para que nós permanecemos firmes na presença dEle. Queremos compartilhar neste momento em uma passagem muito forte, em uma passagem onde entra em cena a ordenância de Deus, louvado seja o nome do Senhor, a obediência do homem, louvado seja o nome do Senhor, e vejamos também a ira e a revolta do adversário, quando se levanta para tentar mudar os projetos ao qual foram separados por Deus, para que possamos contemplar com as suas maravilhas. Abrimos nossas Bíblias em uma passagem bastante marcante, é o início de um ministério de uma pessoa do anonimato, que foi apresentada através do nosso Deus, para a glória do Senhor. E nós encontramos esse texto sagrado no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17. Podemos, nesse momento, compartilharmos uma imensa revelação vinda da parte de Deus, para que possamos tomar posse, para a glória de Deus, justamente de uma palavra sábia, onde a presença de Deus, ela vai conversar com você, aí onde você se encontra nesse momento. Capítulo de número 17, o versículo de número 1 em diante diz assim: Então, Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos frisar uma passagem polêmica, uma passagem onde vejamos que um reinado todo desordenado de Israel, agora, por sua vez, Deus agora decide colocar cabo, ou seja, Deus agora resolve tratar com o seu povo, com a nação que Ele mesmo formou. E o que eu acho interessante nesse momento é que o brilho do Senhor vai permanecer sendo o brilho. A luz do Senhor vai permanecer sendo a luz. O sal vai continuar dando sabor. A Bíblia vai tratar de uma forma linda, emocionante, vamos dizer, caracterizando uma pessoa, formando e apresentando uma pessoa, e também a presença de Deus através do ministério desse homem tão obediente que foi o profeta Elias. Chegamos em uma fase linda, aonde o Senhor agora ordena que Elias, ele vá para uma localidade junto ao ribeiro de Querite, próximo ao rio Jordão. Mas vejamos que Elias, cheio da presença de Deus, ele começa a tratar em um assunto que trazia
grande preocupação para o povo de Israel. O povo de Israel, ele passaria a ser espancado por uma forte ira partindo da parte de Deus. Deus iria aperfeiçoar, louvado seja o nome do Senhor, o trajeto do seu povo por um percurso de 3 anos e meio. E agora ergue-se o Senhor, o ministério do profeta Elias. E Elias diz: segundo a minha palavra, não haverá chuva, nem mantimento. Durante esses 3 anos, a terra enfrentará uma grande fome, uma grande peste. A terra sofrerá um grande calor. E a Bíblia vai tratar para nós, louvado seja o nome do Senhor, que depois da mensagem apregoada, depois da mensagem ao qual não queriam se ouvir, a Bíblia vai tratar de uma forma forte, trazendo uma preocupação a princípio de Deus para com a própria segurança do seu servo. E Deus agora resolve guardar Elias. Deus agora resolve esconder Elias. E ele manda para que Elias tome destino e vá para as bandas do Querite. E há de ser que lá tomarás águas, e eu vou dar ordem aos corvos. Interessante que Deus, ele não, louvado seja o nome do Senhor, falou para Elias que seria um corvo. Ele falou que era os corvos, para trazer a alimentação daquele guerreiro, um homem que cheio da convicção do seu chamado, cheio da fé e da confiança, que para enfrentar as batalhas da vida, quando você é constituído por Deus, leva sim um trajeto muito complicado, onde poucos vão te compreender, muitos vão te procurar, censurando o teu ministério, querendo destruir o teu caráter. Mas aquele que Deus toma pela mão, Deus cuida, vela por ele. E o Senhor, ele separou, louvado seja o nome do Senhor, o ribeiro de Querite, próximo ao Jordão, para tratar com o seu servo por um tempo, louvado seja o nome do Senhor, trazendo tranquilidade para o seu servo. E a Bíblia vai dizer que pela manhã ele olhava para o céu e direcionava um percurso lindo de um corvo, trazendo pão, trazendo água, o ribeiro, e o corvo trazia pão por cima, e o ribeiro trazia a água. E por que eu posso pronunciar que o ribeiro trazia água? E você vai entender. O ribeiro, ele vinha conduzindo a água e ele ia saciando a sede. O corvo, ele vinha trazendo o pão com a carne e ele vinha saciando sua fome. Mas a Bíblia vai dizer que houve um dia diferenciado daquele dia. Houve um dia em que Deus, ele viu a necessidade de outra pessoa e usaria o ministério daquele profeta, louvado seja o nome do Senhor, para também alcançar aquela viúva de Serepta. Então houve um dia que Elias, ele começa a contemplar o sol castigante, e ele olha para os céus, mas o corvo ou os corvos nenhum se apresentou naquele dia. Angústia, tristeza, fome, decepções. Será que é isso que você tem imaginado que vai atravessar com Deus? Quando Deus fecha uma porta, é porque Deus está abrindo outras portas. Aquilo que é tirado de você é tirado como um livramento de Deus. O Senhor, ele tem os teus dados, tuas digitais registrados. Ele conhece o teu sofrimento, a tua caminhada, o teu trajeto. E ele sabe até onde você pode suportar a luta, suportar a prova. O Senhor, ele sabe quando tu te deitas, que procura argumento até mesmo no lado da tua cama para falar com ele, mas não tem encontrado.
porque você tem querido extrair de Deus uma resposta, e os dias para você se tornam tão enfadoso que se torna mais que anos. Mas persevere. O couve, ele não está trazendo pão para você. Então desce até o Querite, porque Deus vai falar contigo no rio. Deus vai falar com você nesse Querite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se o couve não veio, o sol está castigante, o Querite, ele vai me dar uma resposta. A Bíblia vai dizer que quando Elias chega no rio Querite, não existe mais água, porque a seca era muito grande. Então vejamos bem, Deus, ele mostra para mim e para você que não é mais tempo de ficarmos na área do incomodismo. Temos que nos erguer, levantarmos a nossa cabeça, irmos de encontro à missão tão confiável por Deus. O nosso ministério, ele não pode parar, ele não pode estacionar. Existem pessoas que carecem de uma palavra pronunciada pelos seus lábios. Deus, ele te constituiu para que você faça a diferença, para que você chegue e fale e Deus escute. Deus, ele te levantou. E Deus, ele está contando com muitas pessoas que se sentiam estacionadas, porque uma vez a área que ele estava atravessando se tornou tão confortável, que ele já estava acostumado ao couve trazer pão pela manhã e pela tarde para ele. Ele já estava acostumado, ele ficou incomodado com aquilo. O rio Querite saciava a sua sede, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer que o Deus que é Deus de transformação, o Deus que é Deus de mudança, ele tem visto, louvado seja o nome do Senhor, novos caminhos para que você vá trilhar. É bem verdade que muitas das vezes o homem, ele tem o seu perfil inclinado, pensando que ele faz alguma coisa. Se a mão de Deus não fosse sobre sua vida, sobre o seu ministério, você não estaria de pé respirando. Se estás de pé ainda respirando, mesmo sem força, para lamentar, para glorificar a Deus, mas entenda uma coisa: o bom não é o começo da coisa. O bom também não é o meio fica como se fosse dificultoso. O bom é o encerramento de todas as coisas. O bom é como vai terminar a tua história. Como é que vai terminar essa luta? Vai terminar num lindo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Você erguendo a bandeira e mostrando para os seus adversários, por mais que eles vá lhe oprimindo, por mais que eles vá desafiando a você, Deus está presente em sua vida. Não adianta perseguir crente, não adianta maltratar crente, porque o crente, ele tem dono. Você tem um dono. Você tem uma pessoa que te chamou, louvado seja o nome do Senhor, que sustentou em tuas mãos e tem feito de você um vaso de honra por onde passou. O seu trajeto pode ter sido decepcionante. As pessoas que outrora estiveram com você, hoje podem estar do outro lado. Mas foi necessário o vento soprar. Foi necessário o Senhor fazer uma grande separação, para que você ficasse mais perto de Deus, para que você entendesse que todo o tempo o Senhor está do teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. O homem profetiza que não chove ou que não vai chover. E eu fico perguntando assim, quando foi para separar Elias de Eliseu, o que eu vejo é que quando o redemoinho é formado na face da terra, para dar um grau de altura forte para erguer o profeta Elias até uma grande caravana de fogo para ser conduzida até a presença do Deus Pai, o que sucede é que caiu de Elias a capa. A capa agora ela tem um dono diferente, ela tem um sucessor que vai representar ele, cai na mão de Eliseu. E o interessante é que aquele rio Jordão, que era perto do Querite, mais uma vez se apresenta como um forte cenáculo, uma apresentação grande. O Jordão, ele estava fechado, mas ele precisava ser aberto. Louvado seja o nome do Senhor. A porta
a partir da data de hoje, a porta está sendo aberta para você passar. A partir da data de hoje, a porta o Senhor está abrindo. Eu não sei o que é que você está pedindo a Deus, mas toma posse da maior das maiores profecias, que é a palavra do Santo de Israel. A porta de Deus está sendo aberta, te favorecendo. Deus, ele tem contemplado os teus esforços. E a Bíblia vai dizer que quando Eliseu, ele sustenta a capa de Elias, ele diz: cadê o Deus de Elias? E toca com aquela capa no Jordão. Louvado seja o nome do Senhor. E as águas, elas formam uma parede de um lado ao outro. E ele passa cantando o hino da vitória. Talvez você tenha estado desapercebido. Talvez você tenha imaginado que Deus tenha esquecido de você. Mas eu quero te dizer que Deus ainda tem grandes coisas para realizar na tua vida. A tua história não acabou. Quantos pensam que tu estás caído e tu não serás mais erguido por Deus? O Senhor, ele marcou essa noite, esse encontro contigo aí, para dizer: te prepara, porque existe um grande trajeto que você ainda vai trilhar. O Senhor vai abrir caminhos, vai abrir porta, o Senhor vai extrair água da rocha para saciar a vossa sede. Te prepara, porque uma porta muito grande está sendo aberta. Foi muito tempo no anonimato, foi muito tempo esquecido, esquecida. Mas lembras que todas as tuas orações foram notadas no livro da memória do Senhor. E o Senhor, ele contempla o teu sofrimento. E eu consigo contemplar aqui também cristão que está se preparando para uma grande jornada diferente. Eu contemplo aqui também mudanças. Cristão sendo abençoado, saindo de hoje do local que ele está e indo habitar em outro lugar. Eu contemplo, através da terceira pessoa da Trindade, as portas se abrindo, teu ministério sendo estendido, alagado fortemente, o Senhor sustentando em tuas mãos e fazendo de você um vaso de honra. Só que houve um processo em sua vida, e nesse processo, louvado seja o nome do Senhor, que quem estava cuidando de fazer o vaso era o próprio oleiro. E o vaso, ele não aguentou tantas lutas, e ele rachou na mão do oleiro. E o vaso rachando na mão do oleiro, mais doloroso é o segundo processo da refinação. Para fazer mais uma vez o mesmo processo, mas dessa vez para que o vaso não se rache mais. Louvado seja o nome do Senhor. Você talvez hoje esteja sem entender, está interrogando Deus, dizendo: por que, Senhor, dessas coisas que estão acontecendo na minha vida? Eu tenho me esforçado, eu tenho apresentado diante do teu altar, mas eu quero te dizer que te segura mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. E Deus, ele é Deus forte, é Deus tremendo. Ele é um Deus que honra com a sua palavra. Está chegando um momento na sua vida de muitas restaurações. Está chegando um momento na sua vida em que você verá a glória triunfante de Deus. E não se preocupe com as pessoas que se afastaram de você, porque verdadeiramente todo o tempo o Senhor queria te mostrar que Ele é o único que está do teu lado. Às vezes imaginamos um Deus que é um Deus que esquece, que é injusto,
Porque nós queremos pegar a nossa luta e apresentarmos a Deus como se a nossa luta fosse a luta mais forte, a luta mais difícil da nossa vida. E é bem verdade que sim. Cada um processo que passamos parece que a batalha não vai ter fim. Imaginamos um homem que foi tomado e nas revelações ao qual ele foi favorecido para ser tomado, esse homem ele foi levado em um determinado lugar conhecido como vale. E o vale que Deus está tratando comigo e com você é o vale que nós estamos atravessando. É muitos escândalos, são muitas pessoas errantes, sem direção, são muitas pessoas sem compromisso com a palavra de Deus, são muitas pessoas se preocupando com o seu próprio conforto. Mas nós temos que valorizar nesses últimos dias que este vale, ele só vai ser vale até o dia em que eu tomar uma posição. Após eu tomar uma posição, ele deixa de ser vale, porque o Senhor ordenará sobre a minha e a sua palavra honrando. Mas para isso também nós passamos por um processo de lapidação. E na lapidação de Jesus, nós deixamos muitos maus costumes do Egito de mão. Não devemos ou não podemos viver de engano, nem de mentira, nem de prostituição, nem de idolatria. Temos que viver uma vida focada. A qualquer momento a trombeta pode tocar. A qualquer momento nós poderemos ser recolhidos para o lugar de nossa origem. Independentemente do que hoje nós atravessamos ou vamos atravessarmos, temos que entendermos que o Senhor, Ele não chamou covarde. Ele não se agrada com os covardes. Muito pelo contrário, Ele diz: diga aos covardes que voltem. Eu não me alegro com covarde. O interessante é que nós vimos várias passagens bíblicas onde as pessoas eram emocionalmente acompanhante da palavra de Deus. Uma coisa é ser acompanhante, outra coisa é ser ouvinte e outra coisa é ser praticante. Muitos são ouvintes, escutam e não estão nem aí. Outros são acompanhantes, acompanham religiosamente, vão para as congregações, mas não são praticantes. O Senhor, Ele quer fazer uma aliança comigo e com você nesse momento, para assumir o nosso posto, sermos praticantes da palavra, pegarmos a nossa cruz, e verdadeiramente, como somos cercados de nuvens de testemunha, as pessoas observar e dizer: aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, verdadeiramente são servos do Deus Altíssimo. Nós temos que divulgarmos o Senhor no nosso andar, no nosso falar, no nosso olhar. Nós temos que divulgar o Senhor com o nosso comportamento. Existem pessoas que se espelham em nós. E você não pode parar nesse momento. Você tem que dar continuidade, você tem que permitir que o brilho do Espírito Santo te envolva. Você tem que permitir que a glória do Senhor, louvado seja o nome do grande, ela tenha essa liberdade dentro do seu ser, para onde você chegar, as pessoas sentirem a presença do Espírito, do Altíssimo envolvendo todos. Você tem que ser um canal, tem que ser diferente, você tem que fazer a diferença. Eu tenho que fazer a diferença. Nós temos que viver um evangelho puro, um evangelho aonde caracterizamos Cristo, como poderoso, como Altíssimo, como Criador da vida, como Autor da vida. Nós temos que dizer assim para o mundo: o Senhor está voltando. E enquanto eu estou aqui na narrativa,
nessa bela saudação contigo, muitas almas estão sendo destinadas agora ao inferno. Homens possuídos por legiões, prostitutas vendendo seu corpo, porque não acharam mudança, porque ninguém pregou com a autoridade da libertação chegar até ela. Quantos nesse momento estão nas sarjetas, velando um corpo? Outros preocupados porque estão vendidos na droga, na heroína, no pó, no crack, na maconha, no tráfico. E nós temos essa liberdade. Não estamos numa ala de hospital. Estamos aqui como soldado, como as pessoas que temos o conhecimento que tem que fazer, mas não estamos fazendo. E partir o coração. Ainda vê irmãos usando a rede social para se agredirem, para se maltratarem. Amados, o céu que eu e você vai morar não é um céu para uma denominação, não. É uma igreja sem nome que será chamada no trono da graça. Muita gente serão surpreendidos. Muitas capas serão tiradas. Muita gente vai descer dos altares. Muitas pessoas vão saber que Deus não é brinquedo. O trajeto é grande. A caminhada é dolorosa. Mas Deus é quem governa. Mas Deus é quem está no poder. Deus é quem está no controle do teu marido. Deus sabe o que tu estás passando e necessitando. Deus sabe quantas vezes tu já tentasse e não conseguisse. E é bem verdade que por tua própria força não serás liberto. Mas está entrando o autor da vida em cena. Um homem chamado Jesus. Um homem que chega colocando sabor, alegria, ânimo. Um homem que é intrigado da tristeza, do pecado, da maldade, da idolatria. Um homem que não dá crédito a nenhum tipo de abominação. Estamos falando daquele homem que é amor, mas também é fogo que destrói. Muitos estão sendo sentenciados pelo dinheiro, cobiçosos, se iludindo. Pessoas que não têm o foco, que imaginam que esse céu não vai se rasgar de um canto a outro. Uma mesa estabelecida, um juiz real. E nós veremos a glória do Senhor e veremos Ele como Ele é, face a face. E sabemos bem que estamos carecendo de nos convertermos de verdade. Passamos um encontro com Deus, 2 horas de culto para nós é o excelente. Fizemos nossa parte religiosa semanal. Imagine só, pessoas como nós que queremos tão bem de Deus, queremos o melhor de Deus, e agora nós escolhemos o que é que vamos dar a Deus. Eu quero convidar você, que está aí, a fazer um retrospecto da sua vida. Quero convidar você que está aí a inclinar sua cabeça e começar a fazer uma avaliação. Se vale a pena se entregar às bandejas, às promoções e abrir mão dessa intimidade que tens tu com Deus. Deus, Ele está renovando nesse momento aliança com você, comigo. Deus, Ele marcou nesse momento para restituir tudo que foi perca na nossa vida. E eu quero te dizer que a vida do cristão é assim, cheia de adversidade. A vida do cristão ela é cheia de compromisso. E nós não podemos fugir do compromisso. Existe
muitas feras, existem muitas coisas querendo nos destruir. Mas o Salmo 9:1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansa em Deus. Descansa no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Senhor, Ele muda cativeiro. O Senhor, Ele sustenta em tuas mãos. E Ele fala, como está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitais a mim. Sujeitais-vos a Deus. Resista o diabo. Ele vai fugir de vós. O Senhor te ama como tu és. Tu não precisa mudar nada. Escuta só, tu não precisa mudar nada. A mudança é uma transformação que é missão do Espírito Santo de convencer o homem. O Senhor é quem tira os carrapichos por amor de mim e de você. Ele conhece as dores, o sofrimento. Ele conhece as madrugadas. Ele conhece o trajeto. E o melhor de Deus ainda está para acontecer na minha e na tua vida. Ergue a cabeça. Eu quero ser grato a cada um de vocês que faz com que a obra de Deus ela alcance outras pessoas. Eu quero te convidar nesse momento a você compartilhar, a você enviar para os seus colegas, convidar os seus colegas a também escutar essa mensagem. Estamos com nossa irmã também nos assistindo, daí de Fazer Missão, João Andrade, Gabriel, Priscila, Daniela Almeida, Maria Bernadette, Sorax Mix, Janaína, Wesley, Ana Gouveia, Lucas Lucena, por glória, Klebe Nascimento, que Deus fortaleça, Júnior Mesquita, Deus abençoe a cada um, Leidinha Venâncio, Julice Martim, Deus abençoe, Ju Araújo, Rafaela Levita, Deus te abençoe a você, Raquel e Rinaldo, Poliana, Valmir, Miranda, Miguel, Gabriela, coisa linda, Jesus. Pastora Selma, Deus abençoe, Selma, te encha cada vez mais da presença dele. Meu grande amigo Alisson Oliveira Soares, Deus abençoe. Cássia Santos, muito obrigado por estar conosco. Bia Santos, pessoas do coração de Deus, que faz com que o ministério se estenda usando este canal para alcançar outras pessoas. Flávia Silva, louvado seja o nome do Senhor. Entre outros mais irmãos, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e desejo bênçãos sem medida. Desejo sim, de coração, né? A palavra de Deus, ela é muito cuidadosa para com aqueles que andam de acordo com ela. Isaías, o profeta que mais mencionou sobre o Messias, ele diz uma palavra que eu me inspiro para que essa palavra ela não envelheça dentro de mim. No capítulo 55, no verso 6, do livro de Isaías, 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Que oportunidade boa é essa de buscar o Senhor. Buscar, ter plena convicção que você está buscando o tesouro certo. Ter plena certeza que você está servindo o Deus certo. E invocar enquanto está perto.
Buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto. Eu creio, irmão, que cada um de vocês tem uma história, tem um passado doloroso, tem sequelas de dias que não favoreceram, mas também vocês têm, louvado seja o nome do Senhor. Tem boas recordações, tem boas, louvado seja o nome do Senhor, momentos, porque o Senhor é convosco. Você já imaginou se a sua salvação, a partir de hoje, ela dependesse de algum irmão, pastor, liderança, dirigente? Nós estaríamos fritos. Amados, louvado seja o nome do Senhor, porque nossa salvação depende de nós mesmos, daquilo que praticamos, apresentamos a Deus nosso sacrifício, oferecemos a Deus o nosso sacrifício, e às vezes estamos cansados, e às vezes estamos sem força, e aquela mão que vem, não vem para nos levantar, vem para machucar mais. As pessoas não querem nos compreender. Preste atenção, você hoje pode estar fortalecido na graça, mas o amanhã pertence a Deus. Você pode carecer. Hoje pode estar soprando ao seu favor e você não está sentindo o calor que o seu irmão está. Mas pode ser que venha um momento muito forte em sua vida de deserto, que esse vento não vai lhe favorecer. Então vamos tratar as pessoas da forma que nós queramos ser tratados. Amarmos mais, deixarmos de demagogias, deixarmos de hipocrisias, sermos servos do mesmo Senhor, termos o mesmo propósito diante de Deus. Eu desejo para você de coração toda felicidade de bênção. Quando o Senhor ele tira Abrão de Harã para que ele se retirasse até Canaã, ele vai dizer uma palavra muito forte, liberando. Ele diz que abençoaria todos aqueles que abençoasse Abrão, mas ele amaldiçoaria todos aqueles que amaldiçoasse Abrão. O que eu acho interessante é que o projeto que Deus tem sempre vai mostrar que se Ele é contigo, Ele vai aumentar o azeite da tua botija. Ele vai abençoar você e as pessoas que te ajudam. E Ele vai tirar do teu caminho aquele que está atrapalhando. Os que querem te amaldiçoar serão amaldiçoados. Deus agirá. A ira pertence a Deus. O poder, a glória, a majestade é dele. Tudo está no controle do Senhor. Não se preocupe. O céu não está de bronze. O céu não está de bronze. O Senhor ele tem ouvido a tua oração. Mas o calendário de Deus não tem número e o relógio não tem ponteiro. E a roda gigante ela vai ter que girar. E a roda gigante, ela girando, te prepara para o melhor de Deus vir em teu encontro. E se depois que eu pronunciar essa palavra profética, que o melhor de Deus vem ao seu encontro, e se por acaso Deus começar a tirar algo seu, você entenderia que isso é providência de Deus, porque o melhor dele está vindo ao seu encontro? O Senhor ele quer mudar a casa. Ele quer tirar as coisas velhas e colocar coisas novas. Ele quer te dar um coração que seja apto, não rancoroso, mas que saiba amar, perdoar. Um coração de carne que fica quebrantado diante da presença do Senhor. O Senhor ele quer insistentemente conduzir o seu povo.
O interessante é que uma vez que Deus fala com Moisés, existe um diálogo muito lindo. E Deus ele recusa com a rebeldia daquele povo. E ele diz que não iria mais, a presença dele não iria mais com aquele povo. Ele enviaria um anjo para ir com aquele povo. E o que eu acho interessante para a glória de Deus é que Moisés, ele tinha uma intimidade com Deus e ele fala poderosamente com Deus, dizendo: se a sua presença não for, Senhor, daqui não sai ninguém. Chama a presença de Deus para ser na sua casa, para ser no seu trabalho, para ser no seu casamento. Chame a presença de Deus, invoque Deus. Diga que Ele é santo, que Ele está presente. Que Deus em Cristo vos abençoe rica e poderosamente, transformando a tua vida, mudando o trajeto da tua história. Eu sou grato a Deus por esse momento e eu agradeço a Deus pelas vossas vidas. Um forte abraço. Vamos para a oração da madrugada daqui a pouco. Deixe seus pedidos de oração para que eu possa também apresentar ao Senhor as tuas lutas. Que Deus abençoe você, fortaleça você, te dê as ordenadas, direção, desbloqueie a sua mente para você entender, Deus. Que você prossiga na luz, que você entenda que o melhor do Senhor é estar firme na presença dEle. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus.